Como é bom estar na presença de Deus, como é bom sentir o Espírito de Deus movendo nas nossas vidas. Mas Deus ainda tem mais para ministrar ao nosso coração. E o Senhor colocou no meu coração nessa noite para nós pensarmos um pouco na história de Mefibosete. Quantos aqui lembram de Mefibosete? Levanta a mão aí. Algumas pessoas. Os que não lembram, nós vamos estar trazendo a memória. Lá em 2 Samuel, capítulo 9, nós temos a história desse homem chamado Mefibosete. Não é um nome muito comum, Mefibosete, mas o Espírito Santo de Deus vai ministrar aos nossos corações na vida desse homem nesta noite. O Senhor tem algo para nós, amém, igreja? O Senhor quer falar conosco sobre graça, sobre esperança, sobre restauração, sobre cura de traumas. E eu acredito que Ele vai falar sobre tudo isso conosco nesta noite. Lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, nós temos assim escrito: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Benevolência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi Mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra. E inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Aleluia. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto? Olha só como é que ele olhava para si mesmo: para um cão morto como eu. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 15 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, o rei comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Amém, irmãos? Eu fico assim tocado, irmãos, com essa história, a história de Mefibosete, a história de um homem que sofreu na vida de uma maneira muito trágica, um homem cuja vida dele foi marcada por uma sequência de perdas. Ele perdeu a família, ele perdeu vamos dizer assim, a condição de ser uma pessoa da realeza. Depois ele perdeu o movimento das pernas, e ele foi morar num lugar chamado Lodebar, que é um lugar de esquecimento, e aquele homem ficou ali, esquecido por um tempo. Ou seja, um homem que perdeu a família, que perdeu a realeza, que perdeu o movimento das pernas, que perdeu, vamos dizer assim, a parte dos movimentos do seu corpo. Era um homem que tinha uma vida infeliz em muitos aspectos da sua existência, mas tudo isso acabou
quando ele ouviu o chamado do rei. O rei olhou para ele, o rei chamou a ele, e a partir daquele momento tudo começou a mudar na vida de Mefibosete. A vida de Mefibosete me mostra que, por pior que seja a situação que a pessoa possa estar vivendo, ainda há esperança de mudança. Amém? Vou repetir: por pior que seja a situação da pessoa, ou que a pessoa esteja passando, ainda existe esperança de mudança, ainda existe esperança de transformação, ainda existe esperança de que tudo pode melhorar. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: tudo pode melhorar para você, tudo pode mudar para você, porque em muitos momentos da nossa vida, nós olhamos para a vida de Mefibosete e nos vemos ali. Muitas vezes somos Mefibosetes desse tempo, somos pessoas que muitas vezes estão passando pelo esquecimento, estamos passando por situações que envolvem uma sequência de situações ruins e negativas, mas estamos debaixo do olhar do rei. Amém? Eu quero dizer para você, querido, tem um rei que está olhando para você, tem um rei que olha pela sua vida, e a palavra de Deus nos ensina, irmãos, lições tremendas na vida de Mefibosete. E a primeira lição que eu quero trazer para você e para mim nessa noite é que o fato de nós estarmos debaixo de uma aliança com o rei, a tragédia não vai prevalecer na nossa vida, mas sim a bênção do rei. Amém? Porque pelo fato de nós estarmos debaixo de uma aliança com o rei, o que vai prevalecer na nossa vida são as bênçãos e não as tragédias. Na vida de Mefibosete teve tragédia, como muitas vezes tem na sua vida, como muitas vezes tem na minha vida. Na vida de Mefibosete teve sofrimento, na vida de Mefibosete teve situações dolorosas, como muitas vezes tem na sua vida e na minha vida. Mas chegou um momento em que todas essas situações, elas foram apagadas, ou o efeito dessas situações foram diminuídos, minimizados de uma maneira tão grande, porque a bênção de Deus foi muito maior. A bênção que veio sobre ele foi muito maior do que as dificuldades, as tragédias que marcaram a sua vida. Eu quero dizer para você, querido, a bênção de Deus sobre a tua vida é muito maior do que os seus sofrimentos. A bênção de Deus sobre a tua vida é muito maior do que as tragédias que você possa enfrentar nesse mundo. O que Deus tem para você é maior. O que Jesus tem para você é melhor. O que o Senhor tem para você é muito maior do que aquilo que o inimigo muitas vezes prepara contra a sua vida. Queridos, havia uma aliança entre o rei Davi e Jonatas. Foi feita uma aliança entre eles antes de Jonatas morrer. Davi disse que cuidaria da família de Jonatas, mas o fato é que lá em 1 Samuel 31 conta a história que Saul, Jonatas e mais os seus 2 filhos foram todos mortos em batalha pelos filisteus. Eles caíram mortos no campo de batalha. Davi foi elevado ao trono e se tornou rei, e de toda a família de Saul só sobrou Mefibosete. E Mefibosete, na época em que Saul ainda estava reinando e havia perdido, vamos dizer assim, a batalha na guerra, Mefibosete era uma criança, ele era neto de Saul, ele era filho de Jonatas. E a Bíblia nos conta que no momento da perseguição contra a família de Saul, a ama, ou a babá de Mefibosete, saiu correndo com ele no colo, nos braços, e ela caiu com Mefibosete, e Mefibosete quebrou as 2 pernas. E a partir daquele momento ele ficou aleijado das 2 pernas. Ele se tornou um homem inválido. E um homem naquela época, aleijado, inválido, ele não tinha valor nenhum. Ele não tinha valor nenhum para a sociedade, porque ele não poderia trabalhar, ele não poderia produzir. Um homem tinha valor pelo que ele conseguia produzir. Um homem, ele era valioso para a sociedade se ele era saudável, se ele tinha saúde, se ele conseguia produzir, se ele conseguia plantar, se ele conseguia criar gado, se ele conseguia criar ovelhas, se ele conseguia criar animais, e ali ele ser alguém influente na sociedade. Mas Mefibosete, ele era aleijado das 2 pernas, ou seja, alguém marcado por uma situação trágica que fez dele uma pessoa impossibilitada,
uma pessoa incapaz de produzir, uma pessoa incapaz de sonhar com um casamento. Que mulher iria querer casar com um aleijado de 2 pernas? Fala para mim, irmãos, que mulher ia querer casar com um homem que era aleijado das 2 pernas, principalmente naquela época? Hoje, nós vemos no tempo da modernidade, muito diferente daquela época. Talvez se Mefibosete tivesse quebrado as 2 pernas hoje, com a medicina de hoje, ele poderia estar andando, ele poderia ter sido recuperado, a medicina poderia ter o ajudado a caminhar novamente, ou colocado uma perna mecânica nele, ou ele teria cadeira de rodas, enfim. Mas naquela época não tinha nada disso. Um homem que ficava aleijado, ele se tornava alguém imprestável, alguém que não tinha valor para as pessoas. Mas eu quero dizer para você, ele podia não ter valor para as pessoas, mas tinha valor para Deus. Deus, ele vê o seu valor por trás das suas tragédias. Deus vê o seu valor por trás dos seus traumas. Deus vê o seu valor por trás das suas dificuldades, por trás dos seus problemas. Deus vê você. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que um belo dia o coração de Davi ficou incomodado. Davi estava no palácio e naquele dia o coração dele foi incomodado pelo Senhor. O Senhor o incomodou, porque quando Davi chama Ziba, que era alguém que ficou encarregado de cuidar do patrimônio que era de Saul, a família de Saul morreu, e aí foi levantado um homem para cuidar das fazendas de Saul, da casa de Saul, vamos dizer assim, das terras de Saul. E esse homem era um homem chamado Ziba. E aí Davi mandou chamar o Ziba. E aí quando o Ziba chegou, Davi perguntou: não há mais ninguém da família de Saul para quem eu possa fazer uma benevolência da parte de Deus? Ou seja, não era algo que vinha diretamente do coração de Davi somente, mas vinha também do coração de Deus. Ou seja, naquele momento Davi estava dizendo: eu estou aqui para beneficiar, para abençoar alguém, como um canal daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer entregar, daquilo que Deus quer promover na vida dessa pessoa. E aqui nós temos um ensinamento, irmãos, que aquele que serve a Deus, muitas vezes será um instrumento que Deus vai usar para abençoar aquele que precisa ser levantado. Eu e você, em muitos momentos, podemos ser como Davi. Deus coloca no nosso coração uma preocupação com alguém. Quantos aqui, em algum momento, na sua casa, sentiram uma preocupação com uma determinada pessoa? Nós temos algumas pessoas aqui. E aí você começa a se preocupar, e aí você começa a sentir dentro do seu peito, no seu interior, uma preocupação, e você começa a querer orar por aquela pessoa, e muitas vezes isso é um impulso que vem do Espírito Santo, usando a sua vida para que Deus possa fazer algo na vida daquela pessoa que se tornou o motivo da sua preocupação. Então muitas vezes uma preocupação vem no nosso coração para que nós possamos agir em nome de Deus, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa fazer algo por alguém. E foi isso que aconteceu na vida de Davi. E Davi, irmãos, ele se lembrou da aliança. Ele tinha uma aliança com Jonatas, e aí, em função dessa aliança, ele então mandou chamar Mefibosete. Ele descobriu que existia alguém, e esse alguém se chamava Mefibosete. E ele disse: manda chamar o Mefibosete. E quando Mefibosete chegou lá, na presença do rei, Mefibosete ficou primeiro atemorizado, preocupado, porque ele não entendia o que ele estava fazendo ali, qual era o motivo dele estar ali. Mas naquele momento o rei começou a dizer para ele: tudo que era do seu avô eu vou entregar para você. Você vai ser restituído. Tudo aquilo que pertencia à sua família eu vou devolver a você. Tudo que está na mão de Ziba, tudo que ficou durante esse bom tempo na mão de Ziba, sendo cuidado por Ziba, agora será entregue nas tuas mãos. E mais, você, a partir de hoje, vai comer na minha mesa. Você virá, você se assentará na minha mesa e comerá pão na minha mesa. A partir daquele dia, irmãos,
A vida daquele homem mudou da água para o vinho. A vida dele saiu de baixo, ele saiu do fundo do poço e foi colocado num lugar exaltado, foi colocado num lugar de exaltação. Isso quer dizer que Deus tem o poder de nos tirar do fundo do poço e nos colocar num lugar alto. Ele tem o poder de fazer com que a gente saia da condição mais humilhante e nos colocar numa situação de honra e de exaltação aos olhos de todos. Mas tudo aquilo aconteceu na vida de Ziba, não porque Ziba fez alguma coisa, não porque Ziba, não, na vida de Ziba não, na vida de Mefibosete. Tudo aquilo aconteceu na vida de Mefibosete, não porque Mefibosete fez alguma coisa, não porque Mefibosete merecia ou tinha méritos para receber aquilo. Tudo aquilo aconteceu porque o rei olhou para a vida de Mefibosete e viu a aliança que estava sobre a vida de Mefibosete. Esse texto nos fala primeiramente do valor e do poder da aliança, que muitas vezes se torna o fundamento das bênçãos de Deus na nossa vida. Havia uma aliança. A preocupação do rei não era saber se Mefibosete merecia ou não, se ele tinha falhas ou não, se ele era alguém merecedor ou não. Quando o rei olhou para Mefibosete, ele viu a aliança que estava sobre a vida de Mefibosete. Eu quero dizer para você, querido, as minhas bênçãos e as tuas, elas não estão fundamentadas naquilo que eu e você merecemos. As bênçãos minhas e tuas, elas estão na aliança que nós temos com Deus. Quando Ele olha para você, quando Ele olha para você, Carlinhos, quando Ele olha para você, Liliane, Ele vê a aliança que está sobre a sua vida, a aliança que foi feita na cruz do Calvário, com o sangue que foi derramado pelo Senhor Jesus. Ele olha para a sua vida, Cida, Ele vê a aliança feita com o sangue de Jesus sobre a tua vida, e quando Ele olha para essa aliança, Ele olha para si mesmo e diz: eu tenho um compromisso de abençoar, eu tenho um compromisso de suprir, eu tenho um compromisso de honrar, eu tenho um compromisso de prover nesta vida, porque eu tenho uma aliança com essa pessoa. Eu quero dizer para você, querido, o que te faz vencedor nessa noite não é quem você é a aliança que está sobre a sua vida em Cristo Jesus. As suas bênçãos não estão naquilo que você merece, as suas bênçãos estão na graça e no favor do Rei, que olha com graça para a tua vida e diz: vou te abençoar por causa da minha aliança contigo. Eu tenho uma aliança com você. Foi isso que Jesus disse: eis que faço agora uma nova e eterna aliança no meu sangue. O que abençoou Mefibosete? A aliança. O que vai trazer a bênção de Deus sobre a nossa vida? A aliança. A aliança que temos em Jesus. Nós somos o povo da aliança, irmãos. Sobre nós está uma aliança de bênção, sobre nós está uma aliança de vida. A aliança que foi feita ali, irmãos, entre Jonatas e Davi, era uma aliança de provisão, de providência, era uma aliança de restituição, era uma aliança de restauração, mas acima de tudo era uma aliança de vida, porque, irmãos, Mefibosete foi poupado pelo favor do rei, a sua vida foi poupada. Quando nós entramos debaixo da aliança que Deus fez conosco em Cristo, acima das bênçãos dessa terra, o Senhor nos deu a salvação das nossas almas. A nossa vida foi poupada do inferno. Nós fomos salvos para sempre pelo poder do sangue. Mas nós temos comunhão com o Rei, para estar na presença do Rei, para comer da mesa do Rei. Sabe o que significa comer da mesa do Rei? Significa que tudo que você precisa para o sustento da sua vida nunca vai te faltar, porque na mesa do Rei nunca falta nada. Amém? Aquele que come da mesa do Rei nunca vai passar fome. Aquele que come da mesa do Rei tem a certeza de que será suprido, porque na mesa do Rei nunca falta nada. Se não falta nada para ele, não vai faltar para você.
Davi convidou Mefibosete para comer da sua mesa, irmãos. Quando nós aceitamos a Cristo na nossa vida, nós nos tornamos participantes da mesa do Senhor. Existe uma mesa que está posta sobre nós aqui na terra, representada pela providência de Deus na nossa vida. Todos os dias, quando nós precisamos de algo, essa situação que nós precisamos, esse algo que nós precisamos, já está na mesa do Rei. Já está na mesa. Você só tem que chegar e receber. Já está na mesa para você. Quando nós partimos desse mundo, a primeira situação que vai acontecer entre nós e o Senhor Jesus será um encontro na ceia que o Senhor vai fazer para nós no céu, e nós estaremos na mesa do Senhor. Ou seja, na mesa do Senhor existe provisão, existe providência, mas existe comunhão com o dono da mesa. Nós temos comunhão com o dono da mesa. Então a primeira lição que você tem que entender nessa noite, através da vida de Mefibosete, é que assim como Mefibosete foi poupado, abençoado, restaurado e restituído por causa de uma aliança, assim você também será restaurado, restituído, abençoado, porque existe uma aliança entre você e Deus em Cristo Jesus. Você está debaixo de uma aliança que não pode ser quebrada, porque está firmada em Cristo Jesus, está firmada no seu sacrifício feito na cruz do Calvário. Todos pegaram a primeira lição aí? Qual que é a primeira lição? Porque você está debaixo da aliança, que vai prevalecer na sua vida, não são as tragédias, mas a bênção de Deus. Se você sair daqui nessa noite confiante de que por maiores que sejam as lutas, os problemas que você está enfrentando, mas que no final a bênção vai prevalecer, você já ganhou a noite, irmão. Você tem que entender que lá fora tem problema, lá fora tem diabo, lá fora tem luta, mas o Senhor estará contigo para te dar a vitória sobre todas essas situações. Porque não importa o que esteja lá fora de ruim te esperando, o que importa é que aquele que está aqui dentro vai sair com você para te ajudar a vencer lá fora. Segunda lição que eu e você precisamos aprender através da vida de Mefibosete é que nós não podemos olhar para a nossa vida segundo a visão dos nossos traumas, mas segundo a visão que o Rei tem de nós. Amém? Às vezes nós somos tentados a olhar para a nossa vida pelos traumas, pelos problemas, pelas tristezas que nós estamos vivendo. Aí nós começamos a olhar para nós como um derrotado, como um perdido, como alguém que não tem valor nenhum. Começamos a ter uma visão depreciativa de nós mesmos. Mefibosete era olhado pela sociedade como alguém que não tinha valor, ou seja, ele era desprezado aos olhos das pessoas. Mas pior que ser desprezado aos olhos das pessoas é ser desprezado aos seus próprios olhos. E muitas vezes as pessoas estão caindo nessa armadilha do diabo, de olhar para si mesmo como alguém que não tem jeito, como alguém que está perdido no meio das suas tristezas, no meio dos seus problemas, no meio das suas angústias, no meio dos seus traumas, como alguém que não tem valor. Porque Mefibosete, ele chega para Davi e ele diz: o que o senhor quer com um cão morto? Ou seja, ele olhava para a vida dele como um cão. O que é um cão morto, irmãos? Para eu pensar, né, Carlinhos? O que é um cão morto? É um nada. Um cão morto é algo que não tem mais vida, que não tem mais condição alguma. Uma pessoa que olha para si como um cão morto é uma pessoa que está realmente com um complexo de inferioridade muito grande. É uma pessoa que está sentindo o pior dos piores, né?
desculpa a expressão, mas o cocô do cavalo do bandido. A pessoa está se sentindo assim, sem valor nenhum, desprezível. Só que não era assim que o rei olhou para ele. O rei olhou para ele como alguém que poderia viver um processo de mudança. O rei olhou para ele como alguém que poderia viver um processo de restauração. O rei olhou para ele como alguém que poderia viver, irmãos, um processo de transformação profunda. O rei olhou para ele como alguém que poderia comer pão na sua mesa, que poderia ter intimidade com ele. O rei olhou para ele como alguém que poderia viver na sua presença e ser grandiosamente abençoado. Qual é a visão que Deus tem de você nessa noite? É a mesma visão que o Senhor colocou nos olhos de Davi quando olhou para Mefibosete. O Senhor, Ele olha para você como alguém que pode se levantar dos seus problemas. O Senhor olha para você como alguém que pode se colocar em pé de novo, que pode viver restauração, que pode viver restituição de Deus na sua vida. O Senhor olha para você como alguém que pode ter intimidade com Ele, estar na presença dEle e receber as bênçãos que Ele tem para entregar para você nesse tempo. O Senhor olha para você como alguém que pode sair do fundo do poço e estar num lugar de bênção e de vitória ainda nesse tempo. Mas você precisa se ver desse jeito. Amém, irmãos? Quantas pessoas hoje, por cultivarem dentro do seu coração uma negatividade muito grande, ou construírem dentro de si um complexo de inferioridade muito grande, muitas vezes se isolam dos outros e muitas vezes pensam em tirar a sua vida. Esse é um dos motivos que muitas vezes levam as pessoas à prática do suicídio. É quando a pessoa olha para si e não vê mais valor em si mesma, e ela começa a se achar pior do que as outras, e então ela fala assim, aí vem uma vozinha dizendo: o que você está fazendo aqui ainda? Mate-se, resolva esse teu problema. Tem vários viadutos em Campo Grande, vá em cima de um deles e pule, se jogue na frente de um carro. Quantas pessoas, irmãos, muitas vezes têm vivido esse tipo de situação? Mas nessa noite o Senhor, Ele envia uma voz profética sobre a sua vida, dizendo: a sua vida é valiosa para mim. Não importa quais sejam os seus problemas, não importa quais sejam os seus traumas, eu sou aquele que tem o poder de mudar a situação da sua vida. Eu sou aquele que tira você da situação mais profunda de dor e coloca você numa situação de regozijo e de celebração. Então nessa noite, a segunda lição que eu quero que você traga para o seu coração através da vida de Mefibosete é que você precisa olhar para você como o rei te olha, e o rei te olha com valor, o rei te olha com a intenção de te ajudar. O rei, ele quer te colocar em pé novamente. Então na vida de Mefibosete houve uma queda, uma queda que o quebrou as suas pernas. Mas depois da queda, o rei o chamou. Às vezes nós sofremos quedas da vida, sim ou não, irmãos? Às vezes nós sofremos quedas, que são aquelas situações que nos levam ao chão. Às vezes nós recebemos uma queda, um impacto muito forte, que vem contra a nossa vida através de uma situação que nos derruba, e aquilo quebra algo na nossa vida. Às vezes quebra o nosso ânimo, quebra a nossa disposição de continuar buscando a Deus. Muitas vezes vem para quebrar a nossa fé. Mefibosete, ele foi quebrado porque ele sofreu uma queda, mas depois da queda o rei o chamou. Eu quero dizer para você, querido, o rei está te chamando. O rei está chamando você. O rei continua chamando você. Existem chamados tremendos da parte do rei para mim e para você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é um chamado do rei para mim e para você. O rei quer nos aliviar, ele quer tirar dos nossos ombros as cargas que nós não conseguimos carregar.
O Rei, Ele chama a cada um de nós, Ele nos chama para nos aliviar, Ele nos chama, irmãos, para trazer refrigério à nossa vida. Ele nos chama. Qual é o chamado de Deus para você? Muitas vezes Ele está nos chamando para pregar o Evangelho, muitas vezes Ele está nos chamando, irmãos, para nos arrependermos de algum pecado, muitas vezes Ele está nos chamando, irmãos, para continuarmos crendo na cura e na vitória que Ele tem para nós. Qual é o chamado de Deus para a tua vida? Não importa quantas quedas você tenha sofrido, o que importa é que existe um Rei que te chama para te levantar, para te colocar em pé, para te fazer caminhar de novo. Amém? Irmãos, qual é a quarta lição que nós podemos aprender? Que muitas vezes o Rei vai permitir que a gente passe por Lodebar. O que é Lodebar? Lodebar, o significado da palavra Lodebar significa terra sem pasto, terra seca, terra de esquecimento. E Mefibosete, ele passou por lá. Houve um momento na vida dele em que ele precisou passar pela terra seca, pela terra sem pasto, pela terra de esquecimento. Porque existem situações na nossa vida que Deus só vai trabalhar em Lodebar. A Bíblia diz que o ouro e a prata, eles são purificados pelo fogo, mas a única coisa que purifica o coração do homem é o Senhor. E muitas vezes o Senhor precisa passar a gente num lugar como esse, para purificar o nosso coração. Existem coisas na nossa vida que o Senhor só vai trabalhar se nós passarmos por Lodebar. Às vezes o Senhor precisa remover do nosso coração, purificar o nosso coração, limpar o nosso coração do orgulho, da incredulidade. A gente tem que passar por lá. Talvez você esteja passando por Lodebar, mas entenda, Lodebar é apenas um lugar de passagem, não é o destino final daqueles que servem a Deus. Assim como Lodebar foi um lugar de passagem na vida de Mefibosete, assim Lodebar é um lugar de passagem na sua vida, porque o destino final da sua vida é na presença do Rei, é na mesa do Rei, é no lugar de bênção, é no lugar de vitória. Quinta lição, irmãos: não se deixe contaminar pela visão de Ziba. Tinha um Ziba nessa história. E quem era Ziba? Ziba era aquele que só via o defeito das pessoas. Quando Davi perguntou sobre Mefibosete, ele não falou Mefibosete, ele falou: existe um aleijado das duas pernas. Ziba representa aquela pessoa que só vê o defeito dos outros, que só aponta a falha dos outros, que só fala daquilo que é negativo, que só fala dos defeitos do que o outro tem. E muitas vezes, irmãos, existem Zibas dentro da igreja, que são aquelas pessoas que muitas vezes só apontam o erro, a falha, o defeito do outro, com a intenção de muitas vezes manchar a imagem do outro. Então Ziba, irmãos, ele não teve, naquele momento ele não teve amor por Mefibosete. Ele olhou para Mefibosete como alguém cheio de defeitos. Então Ziba é aquele que vê o defeito dos outros, mas ele nunca vê os seus próprios defeitos. A única pessoa que presta, que serve, é ele próprio. Os outros têm defeitos. Quando nós começamos a nos deixar influenciar pela visão de Ziba, nós corremos o risco de julgar de forma errada os outros. Davi, ele estava recebendo uma informação de Ziba sobre Mefibosete, e ele poderia julgar de forma errada Mefibosete, porque estava recebendo uma informação de um terceiro. E às vezes isso acontece comigo e com você. Eu e você podemos ser influenciados a olhar de forma errada para uma pessoa, porque estamos recebendo uma informação errada, ou uma informação de alguém que muitas vezes se aproveita da oportunidade para denegrir o outro, para diminuir o outro, para falar mal do outro. Então Ziba representa muitas vezes aquela pessoa que fala mal de você para os outros, ou que fala mal dos outros para você. Então nós não podemos nos deixar influenciar pela visão de Ziba. Ziba representa alguém que
se sentia perdendo porque o outro estava ganhando. Porque quem que estava cuidando de todo o patrimônio de Saul, irmãos? Ziba. Só que quando aparece Mefibosete, agora ele vai ter que ser servo de Mefibosete. Então, olha só a ordem do rei. Falou: Ziba, é o seguinte: a partir de hoje, você e seus filhos, seus criados, servirão Mefibosete. Ele era patrão, ele era o cara que mandava, agora ele ia ser mandado. O que eu quero dizer para você nessa noite? Que aqueles que muitas vezes vivem como Ziba, querendo se aproveitar das oportunidades para levar vantagem, o destino deles é servir aqueles que Deus quer abençoar. Se um Ziba se levantar contra a sua vida, para tentar te prejudicar, para tentar tirar você do lugar que Deus te colocou por direito, querendo se aproveitar muitas vezes da situação para levar vantagem sobre você, o Senhor vai fazer com que esse Ziba sirva você. O destino dessa pessoa será servir você. Por quê? Porque o que Deus tem contigo vai prevalecer na sua vida. Amém? Então não se deixe influenciar pela visão dos Zibas. Às vezes existem os Zibas que estão conosco, eles estão presentes, e eles muitas vezes representam aqueles que estão mais preocupados em serem abençoados do que ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Sexta lição, irmãos, faltam só mais duas. Sexta lição que nós aprendemos com a história de Mefibosete. Mesmo não tendo recebido a cura, porque ele continuou aleijado, ele continuou com as pernas sem movimento, ele foi levado à presença do rei, mas continuou aleijado, continuou sem o movimento das pernas, porém feliz, porque ele foi aceito pelo rei. E eu quero dizer para você nessa noite: se o Senhor não fizer o que você quer hoje, fique feliz porque o rei te aceitou. Fique feliz porque você é do rei. O rei está contigo. Se alegre pelo fato de que você pertence ao rei. Quem é esse rei? Jesus. Não é o rei Davi, é o rei Jesus. Mefibosete, ele aprendeu a encontrar a felicidade mesmo não recebendo a cura das suas pernas, mas ele se tornou uma pessoa feliz. Por quê? Porque passou a ter relacionamento com o rei, porque foi aceito pelo rei, porque passou a comer na mesa do rei. Então o movimento das pernas, a sua deficiência, ela foi coberta pela graça e pelo favor do rei. Assim é a sua vida e a minha. Os nossos problemas, eles são cobertos pelo sangue de Jesus. Às vezes temos problemas, ainda estamos com os nossos problemas, mas felizes porque temos o rei na nossa vida. Fomos aceitos pelo rei. O rei está conosco. Amém? Em último lugar, que nós aprendemos com a vida de Mefibosete, que pela graça do rei, nós somos maiores do que os nossos sofrimentos. Amém? Você, Carlinho, você, Liliane, é maior do que os sofrimentos que vocês têm enfrentado. Vocês que estão aqui, vocês são maiores do que o sofrimento que vocês têm enfrentado. Não é o sofrimento, não é a tristeza, não é a dor que você sofre que define quem você é. O que define quem você é a graça de Deus na sua vida. O que define quem você é como pessoa realizada em Deus não são seus sofrimentos, não são suas dores, não são seus problemas, é a graça de Deus sobre a sua vida. Mefibosete, ele se tornou uma pessoa que passou a viver na mesa do rei, comer na mesa do rei como um filho do rei, e o que definiu isso tudo na vida dele foi a graça do rei. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, a graça de Deus sobre a tua vida é maior que os seus sofrimentos. Então se alegre nessa noite, porque tem graça para você neste lugar. Amém? Tem graça para você sobre a tua vida nessa noite. Tem graça sobre a tua vida
liberada por Deus neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Então, nesse momento, eu quero entregar essa palavra ao teu coração. Você recebe essa palavra no seu coração? Então, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu vou estar orando por você.